Governo e indústria negociam para os termos, para fechar um acordo de redução de açúcar nos alimentos industrializados. O brasileiro consome quase 4 vezes mais que a quantidade recomendada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. E este é o assunto do nosso quadro de saúde de hoje. Com a gente a nutricionista Michele Correia. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. O brasileiro é uma formiga, é isso? Praticamente, né? Praticamente Mas como isso. gosta de açúcar? E você aí, que eu tenho certeza, você aí de casa, você gosta de açúcar, eu sei. Tá? Então nós vamos conversar muito sério hoje, tá? 99588-2374 para você mandar a sua pergunta. Não fique acanhado. Assuma que nem eu, que você é uma formiga e gosta de açúcar e a gente precisa rever esses conceitos. 99588-2374, manda mensagem de texto com as dúvidas e eu estou chocado. Por favor, alguém consegue enquadrar essa mesa aqui? Porque eu não fazia a menor ideia de que quando, por exemplo, eu bebia um refrigerante, eu praticamente virava um açucareiro na minha boca. Exatamente. Né? Uma lata de refrigerante tem mais ou menos 37 gramas de Posso açúcar. levantar o saquinho Pode. aqui, só para você ter uma ideia? Vou mostrar aqui para a turma, tá? Fechado. Ó, aqui na 2, ó. Olha a quantidade de açúcar que tem numa latinha. Eu fico imaginando se a gente pudesse abrir a latinha sem açúcar e começasse a virar as colheres. Ou virar o açucareiro, praticamente, né? Isso dá mais ou menos umas 3 colheres de açúcar. Bem generosas. Bem generosas. Eu imagino. Gente, eu tô chocado. Vamos começar. Bom, primeiro lugar, né? O governo federal esperava fechar até junho do ano passado, que não aconteceu, né, um acordo com a indústria para redução de açúcar nos industrializados. É possível ver alguns produtos com redução ainda, a gente vê nas embalagens, né, anunciando redução de açúcar e tudo mais. Mas, segundo a recomendação mundial da Organização Mundial de Saúde, o consumo ideal seria 25 gramas. 25 gramas. O chocolate tem 27. Ó. Já passou. Já passou. Bom, a latinha de refrigerante é um absurdo, é um ultraje, né? Ultrapassou. Né? O que mais a gente tem aí? Um bolinho desse? Tem um bolinho desses. Nossa, gente, olha o tamanho do bolinho. Eu tenho certeza que tem pessoas que comem uns 5 bolinhos desse numa brincadeira só. Com certeza. Tem 18 gramas Meu Deus do céu. de açúcar, o bolinho. Ó. Ai, tudo bem, eu sei que é bom, mas o açúcar ele é importante no nosso organismo e até pra gente entender que tipo de açúcar a gente está falando. Existe um açúcar bom, um açúcar ruim, né? Porque a gente tem outras opções, por exemplo, como o açúcar mascavo. Vamos começar por aí. Vamos começar por aí. O açúcar, o cérebro precisa de açúcar. Tá. Só que não é esse açúcar aqui, é o carboidrato, é o açúcar que vem dos alimentos. Não é esse açúcar aqui. Esse açúcar aqui, a gente pode comer, mas desde que seja moderadamente. Claro. Até 25 gramas de açúcar por dia. É o recomendado, tá? É o recomendado. Então, por exemplo, quando você toma um refrigerante, você já está abusando. Já está ultrapassando. A quantidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Bom, a gente já entendeu que o açúcar é importante. Também não vamos deixar o açúcar, esse do carboidrato, ele é importante para o nosso organismo, né? Com certeza. Esse aqui tem alguma utilidade ou não tem nenhuma utilidade? Ele é fonte de energia? Ele é fonte de energia. Ele é fonte de energia. Tá. Isso dá para tirar do açúcar a energia mesmo. Sim. Mas não é essa energia que a gente quer, que dá o pico de insulina no sangue. A energia que a gente quer é a energia que vem do carboidrato mais complexo. Sim. Que não vai dar o pico e que não vai fazer mal à saúde. Bom, você está me dando uma dor, mas vamos lá, gente. A gente precisa... Porque dá para dizer que o açúcar é viciante? Tem muita gente que diz, eu tô com restrição de açúcar, eu tô ficando irritado, tô ficando nervoso. São sintomas de abstinência mesmo. Sim, o açúcar, ele realmente, o corpo fica viciado nesses picos de insulina. Sim. Ai, meu Deus. E o corpo se acostuma com esses picos de insulina. Então, quando a gente... o corpo requer mais o açúcar e fica pedindo por mais açúcar. Né? Então, quanto mais açúcar nós comemos, maior tendência a precisar de mais açúcar. E aqui a gente está vendo muita coisa doce, né? Chocolate, o bolinho doce, o suco, a bolacha recheada, o refrigerante. Mas esse açúcar, a gente chama de refinado, pode ser? Esse tipo de açúcar? Refinado. A gente encontra também em outras coisas que não são doces, por exemplo? Outros tipos de bolacha? Sim.
biscoitos, todos os industrializados, eles têm açúcar. Ai, meu Deus, eles estão me cercando, ele me persegue, esse açúcar. Quem consome mais açúcar tem diferença? Ou teria uma necessidade, ou seria até mesmo mais vulnerável? Porque, por exemplo, tá? E a gente começa os mitos e verdades aqui nas histórias. Ah, eu tô naquele momento, né, as meninas, tal, aquele momento de tensão. Ai, adoro chocolate. Aí elas vão pro chocolate. Por exemplo, as mulheres são mais suscetíveis ao vício do açúcar? Sim, a mulher tem uma predileção pelo paladar mais doce. O homem, ele consome mais porque ele consome maior número de calorias. Tá. Então, por isso, ele consome mais açúcar. Mas a mulher tem uma predileção pelo sabor doce. É aquela coisa entre necessidade e desejo. No caso, exatamente. é o desejo, né? Bom, e esse metabolismo ocorre de forma semelhante, por exemplo, quando ele entra no organismo, para homens e mulheres? Para homens e mulheres, o metabolismo do açúcar é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Perfeito. Aqui, o pessoal estava falando sobre esses momentos do mês. Mas existe algum momento também que a gente vá ter uma necessidade maior de açúcar? Por exemplo, consumo de sal. Me lembro no churrasco, fica todo mundo assim... tá faltando alguma coisa. Esse equilíbrio entre sal e açúcar não tem relação nenhuma nisso? Não é que assim, ó, quando tu comeres o sódio do alimento, desses alimentos industrializados, tu já vai comer o açúcar junto. Então, ele vai fazer um metabolismo bem ruim dentro do corpo. Mas tem que ser sincero, né? Porque o sódio também, de certa forma, em excesso faz mal. Faz mal. Aí vem o açúcar junto. E vem o açúcar junto, porque são os elementos que aumentam o tempo de prateleira desses alimentos industrializados. Por isso que eles são bastante utilizados. Então, teoricamente, não teriam nada a ver com o próprio sabor mesmo. Eles são utilizados para conservar o alimento. Conservam E como é que a gente se livra deles? Tem como? Tem algum segredo? É mesmo resistir à tentação? A gente tem que aprender a ler rótulo. Vamos começar por aí, então. Como é que a gente lê? Essas informações de quantos gramas tem de açúcar, está disponível? Depende do produto. É isso que a Anvisa quer regulamentar. Beleza. Para que seja padronizado os níveis de açúcar nos alimentos. E nesse alimento, por exemplo, ele tem 18 gramas de carboidratos, mas não... ele não diz ele diz que é carboidrato, mas ele não diz que é açúcar, entendeu? Entendi. E ele precisa dizer que é açúcar. Tem uns que dão uma maquiada no negócio. Exatamente. Eles falam que é carboidrato e que não é açúcar. E já no refrigerante de cola, por exemplo, esse aqui já tem a quantidade de açúcar Agora tem um detalhe aqui que eu estava vendo. Por exemplo, aqui ele diz açúcar 37 gramas, como a gente vê ali. E aí, assim, a porção, aqueles valores diários, uma dieta e tal. E ali tem um asterisco. Ou seja, não importa o quanto eu vá comer, teoricamente não é recomendado comer nada de açúcar. Tem a tolerância de 25 gramas. A tolerância Mas eu posso de 25 viver sem? gramas. Podemos viver sem. Porque nos outros, por exemplo, na questão do sódio, a gente vê, é 1% dentro de uma dieta com base e tal. Mas no açúcar eu vejo ali asterisco, ou seja, não faz diferença pelo que eu estou entendendo. Não é um alimento de melhor qualidade, entendeu? Que a gente vai precisar para sobreviver, para viver. Exatamente. E tem gente que diz, né, eu não consigo viver sem açúcar. É verdade. Homens também costumam ter seus momentos de consumo, eu tenho os meus, tá? E aí, homens também têm essa necessidade de açúcar em um determinado momento? Sim. O que pode ser feito, na verdade, é comer uma fruta depois da refeição principal. Ajuda a baixar essa sensação, essa vontade de comer o açúcar, esse desejo. Comer uma fruta, comer frutas no meio da tarde também, as 4 porções de frutas recomendadas. Então, esse seria uma estratégia para que pudéssemos diminuir o consumo de açúcar. Eu e a Maressa, minha colega aqui, minha coordenadora, né, a chefa, beijo. A gente está segurando o açúcar por uns dias. E hoje a gente estava conversando que estava alterando o nosso humor. Porque eu estou comendo frutas, estou há 7 dias sem comer nada de açúcar. E nada, olha a minha ilusão, né? Agora eu descobri que não é bem assim. Se eu comia um macarrão, eu comia açúcar. Com certeza, o carboidrato ele já tem açúcar. Pois é. Ele vai virar açúcar no organismo.
Vamos dar uma olhada aqui na tela, porque a gente não consegue... Então, me passa aqui, Guilherme. A Estévia, quem é o telespectador? Por favor, o nome, pede o nome pra gente aqui. Você que mandou uma mensagem pelo 995882374, manda o nome pra gente mandar um abraço. E esses açúcares milagrosos? Eu falei ali no açúcar mascavo, falei, agora tem a tal da Estévia, que também tem refrigerantes de cola, e os adoçantes. Como é que funciona essa relação? Porque muita gente diz que o adoçante, às vezes, também não é de forma positiva, assim, ele não vai enganar o nosso corpo. O adoçante, ele vai te dar mais vontade ainda de ingerir o doce. Não. Então, quanto mais viciar o corpo em produtos químicos, mais vontade tu vai ter de consumir o açúcar. Então, o ideal é fazer aquele cafezinho sem adoçar, Tá. ir acostumando o paladar com o tempo, aí até conseguir tomar sem açúcar mesmo. E não dá pra gente negociar isso e moderadamente passar para um outro açúcar? O açúcar mascavo, ele é uma alternativa ou não? O açúcar mascavo, ele é uma alternativa, porque ele é integral, então ele vai... ele não é um açúcar que dá um pico tão grande de insulina no sangue. Mas o ideal mesmo é não adoçar o cafezinho. Nem o chazinho, nem o cafezinho, o chazinho, nem o nada. cafezinho, porque o paladar, nós temos as nossas papilas gustativas. Sim. E elas se acostumam Verdade. ao nosso hábito, né? Então, se tu não utilizar o açúcar, o teu paladar vai se acostumar a não pedir pelo açúcar. Agora, entre um e outro, entre o adoçante e o mascavo, dá para recomendar o mascavo, se for o caso? Porque muita gente fala que o adoçante, e aí eu quero saber se é verdade, se ele realmente faz mal, o adoçante, pelos seus químicos todos, se ele realmente pode ser mais maléfico. Sim, tem novos estudos, sempre tem novos estudos a respeito de adoçantes, né? O adoçantes é uma polêmica. Eu, como nutricionista, eu me posiciono não a favor do adoçante. Sim. Eu não recomendo adoçante. Se for em casos extremos, eu recomendaria o mais natural, que é o Estévia. Tá. Que realmente é um açúcar que dá uma adoçada e que não vai fazer tanto mal. Seria melhor até que o mascavo, por exemplo? Seria melhor que o mascavo. Estévia Seria. O Estévia. O ideal é não, tá? A gente tá tentando aqui dizer não. Não, não e não. O ideal Agora, é a gente falou das necessidades do corpo com a relação dos tipos de açúcar, né? O carboidrato em comparação ao açúcar refinado e tudo mais. Agora, o que traz de mal? Imagino diabetes já em primeiro, né? Em primeiro Sim. lugar, a diabetes. Mas existem outros problemas que o açúcar pode causar no nosso corpo? Todas as doenças crônicas, elas podem ser causadas pelo mau uso do açúcar, né? Que são o diabetes, a hipertensão também, que vem junto com o sódio, porque Sim. esses alimentos, eles não contêm só o açúcar, né? Ele contém o sódio Também. junto, vem agregado, então, todas as doenças crônicas. Bom, além disso, gente, não para de ter maldade nessas comidas, e é verdade. Eu esqueci também da gordura trans. Tem mais isso ainda. Tem né? mais isso ainda. E aos poucos a gente viu. Esse foi o primeiro inimigo, acho que a indústria começou a combater, foi a gordura trans. A gente começou a ver nas embalagens, zero gordura trans, zero gordura trans. Aí depois a gente passou para o outro inimigo, que era o sódio. E agora a gente está com o vilão, né? Super vilão. O super vilão que coordena a sala da maldade, né, que é o açúcar. Hoje, tu consegue vislumbrar daqui para frente isso vai mudar? Tu acha que essa iniciativa do governo é válida ou realmente isso tem que partir das pessoas? Eu acho a iniciativa do governo super válida, sim. É importante esclarecer, deixar os rótulos mais compreensíveis para a população, para que todo mundo consiga pegar e diferenciar. Bom, isso aqui tem açúcar, eu tenho tal quantidade de açúcar, eu não vou me utilizar disso. Né? Acho sim que a moderação é importante. Tá. Até os 25 gramas, realmente a gente pode se utilizar disso diariamente. Ok. Né? Tendo um equilíbrio na alimentação, que é o mais importante. Bom, a Arlete mandou pra gente 99588. Marlete, um beijo pra você, Marlete. 99588-2374. Ela tá numa reeducação alimentar. Força, Marlete, eu sei como é que é, porque ela disse que tá com gordura no fígado. Foi Sim. diagnosticada assim. Tem alguma relação nesse caso também com açúcar? Sim. Tanto o açúcar quanto o sódio são precursores da esteatose hepática. Sim. Então, que é a gordura no fígado, né? Então, quanto mais se utilizar de alimentos industrializados, mais
vai contribuir para que a doença fique no organismo. O ideal Sim. mesmo sempre é partir para o equilíbrio. Tô lembrando de outro veneno que agora é final de semana, sextou, né? O pessoal tá nessa de sextou. E aí o pessoal costuma fazer caipirinha, drinks com açúcar. Aí Com junta certeza. álcool e açúcar. Isso também é um veneno pra gente? Com certeza. Não tem nenhuma recomendação que seja suportável de álcool, né? Assim, tem ali as quantidades recomendadas de até uma lata de cerveja, Sim. uma dose de caipirinha, mas eu, como nutricionista, a minha conduta realmente é retirar o álcool. Esse não ajuda em nada. Esse não ajuda em nada. Nem pra fonte de energia. ele Nem serve? para fonte de... ele serve como fonte de energia, porque ele contém carboidrato. Sim. Mas não é recomendado. Nossa, gente, então... E veneno maior ainda, eu imagino, já vi fazerem caipirinha com adoçante. Também Sim. veneno maior ainda. Sim. Bom, vamos para as recomendações. O que a gente deve observar? Reduzir de qualquer forma e ficar atento às embalagens. Como é que a gente Isso. reconhece? Por exemplo, aqueles que indicam também o que tem dentro, né? Com questões de carboidrato. Ah, tem a farinha. É sempre em ordem que a gente vê o que tem mais ou menos dentro do produto? Farinhas e afins? A farinha, por exemplo, se tu quiser te alimentar com um pão integral, começar a ler o rótulo Tá. e ver se em primeiro lugar está o farinha integral de trigo. Farinha integral de trigo. É. Tá. Porque a farinha branca, ela não pode vir primeiro, porque ela não é o primeiro ingrediente que Aí consta tão no... comprando gato por lebre. Exatamente. Tem que olhar primeiro, ver a ordem dos ingredientes, é isso que indica, né? Tá. Então assim a gente começa a se educar, a eliminar esses produtos. Mas toda essa linha aqui que nós já estamos dando uma dica, você pode começar a dar tchau se você quer ter saúde. Tem pergunta, Guilherme? Agora tá na tela. E o consumo de mel, diz o Diego de Charqueadas. Tem gente também que põe no chá para substituir o açúcar. E ainda tem as relações do mel, o mel natural, né, o silvestre, enfim. Sim. O mel é um ótimo alimento, tá? Nenhum alimento é ruim, né? O que passa a ser ruim são as nossas escolhas, que nós nos excedemos nos alimentos, Sim. né? O mel, ele pode ser utilizado para adoçar. Sim, ele é um bom adoçante natural. Sim. Só que quem é diabético não deve se utilizar do mel, né? E nem abusar do mel E nem também. abusar também. Não, porque senão a gente faz um sanduíche, uma torrada e deixa uma crosta de mel em Não, cima. é o máximo uma colher de chá para cada alimento que for adoçar. Uma colher de chá e deu. Ó, em primeiro lugar, Michele Correia, eu quero te dar os parabéns em nome aqui do Conexão RS para também todas as nutricionistas. Parabéns, muito hoje é o dia do obrigada. nutricionista e do nutricionista. É uma Obrigada. profissão tão valorizada hoje em dia, porque a gente não está falando de corpinho maravilhoso que nem o meu só. A gente Não. está falando de saúde. Saúde. Tá? Saúde, que é o principal. Então, ó, tchau, adeus, sai da minha vida, que agora a gente vai se concentrar numa alimentação mais saudável, graças às dicas da Michele Correia. Seja sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada. Até o nosso próximo encontro.